Estamos aqui reunidos mais uma vez, graças a Deus, para lhes falar hoje sobre um assunto que eu reputo como extremamente interessante, profundo e de uma simplicidade que, ao fim e ao cabo, a gente vai entender plenamente, tenho certeza. Vou lhes falar hoje sobre o platonismo, o neoplatonismo. O platonismo foi de Platão e o neoplatonismo foi algum de seus seguidores que se basearam essencialmente naquilo que era a base do pensamento de Platão. O neoplatonismo era quase uma seita, tinha aspectos esotéricos, aspectos ritualísticos, de determinados adeptos dessa corrente. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, mas sempre pensando basicamente num eixo, o eixo de Platão. Tal pensamento neoplatônico, foi fundado por enrolei a guerra aqui, por Ammônio Saccas, que descreveu um conjunto de obras dividido em 9 páginas, 9 partes, 9 páginas, que ele denominou de Enéadas, daí 9. Os neoplatônicos criam no mundo inteligível e no mundo ininteligível, ou seja, os neoplatônicos, tal como Platão, criam no mundo das ideias e no mundo do concreto, no mundo onde as ideias, os pensamentos existiam e o mundo da nossa realidade, das coisas concretas, do quadro, do laptop, de vocês que estão me assistindo, graças a Deus, enfim, dessas pequenas coisas. O neoplatonismo era místico, vejam, era místico e espiritualista. Criam num Deus transcendente que, por emanação, criava a realidade profana, sendo ainda capaz, através da profunda interiorização dos seus seguidores, percebam como isso é importante. Os neoplatônicos diziam que que se eu conseguisse promover uma profunda interiorização de mim mesmo e para dentro de mim ter um pensamento tão profundo quanto mais eu pudesse, aí eu poderia estabelecer uma relação quase que direta ou direta com a divindade, com Deus. Acreditavam assim na perfeição humana e que a felicidade era possível nesse mundo sem esperar uma vida maravilhosa, uma vida venturosa depois da morte. O neoplatonismo tinha uma visão monista do mundo, monista, ou seja, suas doutrinas, seus ensinamentos apontavam na direção de um ser único, Deus ou o Uno. Tal modo de entender chegou até a Idade Média no Ocidente, percebam? Viajou tempo. Até a Idade Média no Ocidente, principalmente devido aos ensinamentos de Santo Agostinho, influenciado por Plotino e Porfírio. Plotino era o mais espiritualizado dos filósofos. Era aquele cara que qualquer coisa ele se punha a meditar. E ele fez da filosofia do neoplatonismo uma verdadeira religião, tendo chegado à concepção até da Santíssima Trindade, que estruturava todo o mundo. Veja, ele hipotetizou uma Santíssima Trindade com evidentemente com 3 seres, com 3 situações, com 3 hipóteses que regeriam o mundo. Essa Santíssima Trindade era composta pelo Uno, que é Deus, uma divindade abstrata que emanava energia e bondade. Esse Uno, esse Deus, emanava energia e bondade. E era responsável tanto pela agregação quanto pela desagregação dos seres. Ou seja, seria a essência do mundo. O Uno
o Deus, seria a essência do mundo, a raiz do mundo, a radicalização do mundo. A segunda figura dessa trindade seria o nous, que é o espírito, inferior, evidentemente, ao uno, mas de quem tinha uma imagem. Ele ficava embasbacado olhando para o uno. Puxa vida, um dia eu quero chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? Então, esse espírito vivia se questionando. Então, nós tínhamos o uno, o nous, e por fim nós temos a alma humana, que deseja contemplar o nous, através deste contemplar a ideia de Deus, que é o divino. Perceberam? O nous. Aqui embaixo tinha a alma humana. Lá em cima tinha o uno. Então esse estava querendo chegar lá e esse aqui estava querendo chegar aqui para conseguir chegar lá. Entenderam? É uma escadinha, vai. O uno, o nous e a alma humana. Abaixo da alma humana, está a matéria, está tudo que nos cerca. A natureza e constitui aquilo que está mais afastado do uno. Ou seja, o uno está lá em cima e a matéria, a natureza, está perdida pelos escaninhos da vida. Plotino dizia que o múltiplo não pode existir sem o simples. E que o menos perfeito não pode existir necessariamente do mais perfeito. Ou seja, uma coisa nasce imperfeita, vai se melhorando até chegar à perfeição. Uma coisa não é tão bela, mas vai se aperfeiçoando até chegar a ficar bela. Como dito anteriormente, esse pensamento neoplatônico alcançou inclusive a filosofia patrística. E seus seguidores, as suas balizas nessa filosofia patrística foram Santo Agostinho e Beócio. A filosofia patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. A primeira fase da filosofia medieval, que tenta restabelecer uma relação entre a fé divina e o racionalismo científico. Assim, os doutores da igreja, que são 4, vamos lá, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório e Santo Agostinho. Quando a gente vai a Roma, lá na Capela Sistina, tem um grande trono, digamos assim, onde assenta-se o Papa, encimado por 4 colunas. Tem um todo muito bonito, cheio de firula, e ali, naquelas colunas, estão representados exatamente esses 4 doutores que eu estou lhes falando agora, que foram Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório e Santo Agostinho. Esses doutores aprofundaram o cristianismo, que desenvolvesse com o tempo. O cristianismo foi se desenvolvendo. Paulo, com Pedro, com os apóstolos que saíram a pregar pelo mundo, e até que acabou por ser uma síntese. Me perdoem os católicos de plantão aí, vão me bater, mas estamos pensando. Pois bem, esse cristianismo se desenvolveu com o tempo e criou uma verdadeira síntese, ou seja, muitas maneiras de pensar foram adotadas pelo cristianismo. Tendo, pois, assimilado o neoplatonismo, o cristianismo dominaria a filosofia até o Renascimento, fazendo com que o livre pensamento, o direito de eu pensar, o direito de eu exteriorizar a minha vontade, o desejo de eu exteriorizar aquilo que eu penso no meu mais íntimo, fosse só correto o livre pensar cristão. Ou seja, a igreja chegou a dominar a tal ponto a filosofia, que a filosofia simplesmente sumiu. E criou-se uma teologia que, longe de ser só teologia, era uma filosofia cristã. A partir daí,
a filosofia só fez decair, lógico. Tanto que, em 525, Justiniano, que era o imperador romano, fechou todas as escolas de filosofia. Não, aqui ninguém mais é filósofo, aqui ninguém mais debate nada, aqui ninguém mais reflete nada. E chegou ao que conhecemos como a Idade das Trevas, que foi me ajudem, por favor. A Idade das Trevas foi aquele período mais negro da humanidade, onde tudo era difícil, onde até a ciência encolheu, a filosofia morreu. Porque chegamos na Idade das Trevas, também conhecida como Idade Média, com a preponderância exclusiva do pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o nosso neoplatonismo. Espero que tenham gostado, reflitam, debatam. Se quiserem me acessar, por favor, pega no site aí o meu endereço eletrônico, meu telefone. 24 horas eu estou ligado para atendê-los. Foi uma grande satisfação podermos estar mais uma vez lhes falando. E até quarta-feira que vem, terça, quarta-feira que vem, se Deus quiser. Se tiverem gostado, por favor, cliquem no like aí. O Carlos Toschi é divino, lindo, maravilhoso. Eu vou gostar muito. Tá bom, gente? Até!